Gênesis capítulo 2. Vamos concluir a última parte do capítulo 2. Na semana passada nós pegamos uma altura ali do texto e entramos a fundo nele. Hoje nós vamos concluir o capítulo 2 e introduzir o capítulo 3, que é um capítulo chave para a gente entender todo o plano de salvação, né? Que é onde está falando sobre a queda e a entrada do pecado. Vocês estão comigo? Na semana passada, nós estávamos falando sobre que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Sim ou não? Aí eu até brinquei, né? Não foi Deus não foi o Adão que pediu uma mulher. Foi Deus que viu que não era bom que ele ficasse só, porque a vida dele ia ser muito boa, provavelmente. Né? Ia ser muito tranquila, ia ter muita paz. Mas brincadeiras à parte, eu queria agora como que se fala? Fazer as pazes com as irmãs. E eu queria lá no versículo 18, ler com vocês e trazer o significado do que é a mulher. Está escrito assim, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para... Eu fui estudar um pouquinho e eu descobri que essa palavra ajudadora, no original, é Iezer. Escreve assim, ó. No original hebraico, é a palavra Iezer. Essa palavra ajudadora. E o que tem de tão impressionante atrás dessa palavra Iezer? Essa palavra, ela também aparece em texto que diz aonde Deus é o meu socorro. Onde Deus é o meu auxílio. O que a palavra Iezer significa no original? Ajuda, amparo, aquele que ajuda. No contexto bíblico, a ideia de ajuda frequentemente está relacionada ao socorro divino. Não entenderam? Quando Deus está dizendo que far-lhe-ei uma ajudadora idônea, Ele está dizendo, estou provendo para o homem fisicamente um socorro divino. Essa é a mulher. Vou repetir, para vocês nunca mais esquecer. Quando Deus está dizendo far-lhe-ei Iezer para o homem, Ele está dizendo trarei um socorro divino para a vida dele. Esse é o significado da palavra ajudadora. Tem uma fala, muitas pessoas ensinam isso. E eu costumo praticar. Eles falam assim, irmão, se você não tem ouvido Deus ultimamente, pelo menos ouça a sua esposa. E é fato. É melhor dar ouvido para a esposa, por quê? O que vai acontecer? Depois ela vai vir e vai dizer aquela frase. Eu te avisei. Então, ouve, dá ouvido. Quem está aí? Aí, tá complicado. Eu estou começando assim, porque depois vai complicar de novo para a mulher. Não, porque assim, ó, imagine um homem sem uma mulher. Sem a mãe ou sem a esposa.
Por natureza, o homem vai ficar 3 dias sem tomar banho. 2, se ele não tiver uma mulher na vida dele. E assim, se for um homem de verdade, vai acontecer isso. Vai ficar sem escovar dente, sem passar desodorante. Então a gente precisa da mulher, que é um socorro divino, para nós não virar um porco. Isso é um fato. Não ficar andando com a meia chulesenta, usar uma meia só a semana inteira. Trabalhar 2, 3 dias com a mesma roupa, suado. Óbvio para você ver se a mulher não é de fato um socorro divino. Não, né? O mundo ia ser um chiqueiro, se eu tivesse homem. Quem está aí? Então, na semana passada nós meditamos o 19, o 20 e o 21. Vamos no 22. Nós vamos passar rápido aqui porque basicamente a gente precisa analisar o capítulo 3 junto com o capítulo 2. Então a gente está só passando pelos versículos, comentando alguma coisa no capítulo 2, para de fato a gente fazer o contraste e observar os 2 capítulos juntos. Amém? Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Como que é o nome? Mulher. Então o nome dela ainda não é Eva. Amém? O nome dela aqui, ela é chamada aqui ainda de mulher. Portanto, do homem foi tomado. Porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Corre ali no capítulo 3, versículo 6, só para a gente fazer uma observação. Capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu. Deu a seu? Essa é a primeira vez que a palavra marido aparece na Bíblia. Qual que é o detalhe? Aonde está a cerimônia de casamento? A mesma pergunta com outras palavras: o que é casamento para Deus? Versículo 24 do capítulo 2. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua, e serão ambos uma. Isso é casamento para Deus. Casamento para Deus não é nem o civil e nem o religioso. Pastor, isso quer dizer que nós não devemos casar? Não, nós devemos. Por quê? Casamento civil é uma regularização, uma formalização diante dos homens, da lei dos homens. Cerimônia religiosa é uma formalização diante da igreja. Amém? Onde a igreja abençoa e reconhece que aquelas 2 pessoas agora são uma só carne, são um casal. Amém? Mas o que é casamento para Deus de fato? Quando deixa o homem, o seu pai e sua mãe, e se une com uma mulher, e ambos se tornam uma só carne. Exemplo: fornicou, para Deus é como se fosse casado. Por isso que o sexo só depois do casamento. Por isso da união de corpos só após o casamento. Após você oficializar na lei dos homens e após você formalizar diante da igreja. Quem está aí? Aí você vai formalizar diante de Deus. Esse é um primeiro tópico. Aí a raiz de a relação sexual é para o casamento. Quem está aí? Amém? Outra coisa. Pastor, vou casar. Como que tá? Onde você vai morar? Com meu pai e com a minha mãe. Não é casamento para Deus.
Não, vou morar um tempo dentro da casa dos meus pais. Não é casamento para Deus. Olha o que o texto diz. Deixará. Ah, mas eu não tenho condições. Então, não tem condições de casar. Quem está aí? Ah, pastor, mas é que nós já estamos namorando há um tempo. O problema está quando começou a namorar. Já começou a namorar antes do tempo. Por quê? Eu preciso pensar em constituir família quando eu, no mínimo, tenho uma mínima condição de manter um lar. A mínima condição. Não estou dizendo que você tem que ter todas as condições necessárias, mas pelo menos o mínimo de se virar é aquela frase popular: quem casa quer casa. Amém? Estão pegando? Casou? Tchau, papai e mamãe. Outra coisa que acontece muito. Às vezes a esposa quer uma coisa e os pais querem outra. A esposa às vezes quer ir viajar, fazer uma viagem final de ano para a praia, para Balneário Camboriú. E os pais do rapaz querem ir para um sítio, querem ir para um hotel fazenda, para Bonito, Mato Grosso, que é outro lado. Aí o que acontece muito? Não, mas é que meu pai e minha mãe querem ir para tal lugar, nós vamos para tal lugar. A decisão não é tomada entre você e seus pais depois do casamento. As decisões é tomada entre você e a sua esposa. Vocês são uma só carne. O resto é resto. Se der para conciliar, concilia. Se não der, a opinião é o que você e sua esposa decidirem que é melhor para ambos. Amém? Quem está aí? Vamos continuar meditando. Versículo 25. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se... Aqui tem um detalhe muito interessante. O que isso está dizendo? Está falando de, entre o homem e a mulher não existem segredos. Ah, peguei o cartão de crédito, fui lá e comprei uma roupa nova, e escondi dentro do guarda-roupa, tirei a etiqueta, passei um perfume, dobrei e coloquei ali. Na primeira vez que for usar, meu marido nem vai lembrar do dia que tirei. Está guardando segredo, você não está despida totalmente para ele. E no caso do marido, a mesma coisa. Então, quando ele está dizendo que ambos estavam nus, é que não tinha um segredo entre eles. Eles eram livros abertos. Olha um detalhe interessante. Todas as vezes que Deus vai falar sobre seu relacionamento com o povo de Israel, ou do relacionamento de Cristo com a igreja, Deus não usa um relacionamento religioso. Deus não faz uma comparação com um relacionamento religioso, conforme as religiões. Eu estou aqui e Deus está lá. Todas as vezes que Deus vai fazer um comparativo do seu relacionamento com o povo de Israel, ou o relacionamento de Cristo com a igreja, ele vai citar o casamento. Quem está aí? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que têm um relacionamento com Deus baseado na religião. O cara é top na igreja, mas é péssimo como esposo. A mulher é top na igreja, mas é péssima como mãe. Não tem autoridade sobre os filhos, não tem cuidado, não é esse socorro divino na sua casa. Quem está aí? Por quê? Porque ela acha que a relação dela com Deus vai ser saudável se ela for top na igreja. Mas Deus sempre vai fazer um comparativo do nosso relacionamento com Ele baseado no casamento. Quem está aí? Pastor José Gonçalves, se não me engano, ele fala muito sobre casamento, relacionamento e tal. E ele diz assim: conforme for o seu relacionamento com o seu cônjuge, é o nível de intimidade que você tem com Deus. Se você tem dificuldade de se relacionar, de ter uma conversa aberta, ter um bom relacionamento com o seu cônjuge, você provavelmente vai ter dificuldades em ter um relacionamento íntimo com Deus. Quem está aí? Estão pegando?
A gente tem muitos jovens aqui, eu acho que é importante dizer, se você tem problema com relacionamento, você precisa amadurecer isso antes de casar. Senão você vai levar outra pessoa a ter problema também. Ah, tem um problema, eu não consigo parar em emprego porque eu me desentendo com os colegas de trabalho e com os chefes. Você precisa resolver isso antes de casar, porque você tem problema em se relacionar com pessoas. E geralmente isso vai estourar também no casamento. Quem está aí? Amém? Depois a gente volta, nós vamos pegar mais referências aqui, mas vamos começar o capítulo 3. Vamos ler os 3 primeiros versículos? Está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A serpente está perguntando. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não. Certamente não. Vocês estão aí mesmo? Quem é a serpente? Fala alto. Quem é a serpente? Onde está escrito? Vamos lá, crente. Lembra que eu falei, não basta você saber as respostas, você tem que saber onde está escrito? Quem é a serpente? Fala alto. Onde está escrito? Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Abre aí alguém, rapidinho. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Quem achou? Pode ler alto. Alguém. Amém? Achou aí? Então anota, para você não esquecer mais. Daí pode voltar lá para o capítulo 3 do Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta. E ela sendo astuta, olha o que ela vai fazer. E esta disse a quem? Com quem que ela foi conversar? Por que ela não foi falar com Adão? Por que ela foi falar com a mulher, não com Adão? Ela não é astuta? Ela não é esperta? Eva não estava com Deus quando Deus estava dando as instruções para Adão. Ela não estava fisicamente. Lembra que Deus deu as instruções para Adão no 16, 17 do capítulo 2? Olha lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo,
de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não, porque no dia em que dela comeres, certamente. E quando que a mulher aparece? Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Quem está aí? Então por que a serpente não foi falar com o homem e foi falar com a mulher? Porque a mulher não estava ainda fisicamente com Adão e com Deus na hora da ordem. Quem está aí? E o que a serpente vai dizer? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente sabe o que Deus falou. Mas ela está questionando. E o que a mulher diz? Versículo 2. Da árvore, do fruto das árvores do jardim, comeremos. Mas do fruto da árvore que está onde? Aonde? Que árvore que está no meio do jardim? Qual árvore está no meio do jardim? Versículo 2, capítulo 2, verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da... aonde? Vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual árvore está no meio? Qual? E qual que a Eva falou que não é para comer? Qual que a mulher falou que não é para comer? Olha o texto, capítulo 3, verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Quem está aí? De duas uma. Ou Adão não ensinou direito, e a outra, que é mais provável, ela estava com tanta vontade de experimentar aquele fruto que ela mudou a geografia do jardim. Qual que é a pergunta que nós precisamos fazer nesse primeiro momento? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não está no meio também? Olha lá como está escrito, lá no verso 9, do capítulo 2. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do... Se nós lermos de forma corrida, muitos podem interpretar que ela estava também no meio do jardim. Qual que é o porém? O porém é que o versículo todo está descrevendo o que tem no jardim e não o que tem no meio. Por quê? Porque senão, numa gramática mais correta, estaria escrito assim: e no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela está dizendo, e a árvore da vida no meio do jardim, e ela faz uma separação com vírgula e. Se fosse as duas na mesma geografia, não precisava ter a vírgula. E, só o e você adiciona. Vírgula e você separa, você faz distinção. Então, ele está trazendo no versículo 9 o que tem no jardim, não o que tem no meio. Amém? Ele só destaca o que está no meio, a árvore da vida. Está conseguindo compreender? Você consegue olhar para o texto e ver assim? Amém? Pode ser a tradução. As traduções mais atuais, eles vão modificando e vai se perdendo coisas. Essa aqui é uma das mais antigas que tem. Mas você pode adicionar caneta se tiver. Quem está aí? É igual eu já expliquei, as traduções mais atuais, onde era a letra maiúscula, eles colocam a letra minúscula, então vai se perdendo muita coisa. Esse é o primeiro detalhe, ela troca a geografia do jardim por conta da sua vontade de experimentar aquele fruto. Outra coisa, olha lá para o texto, capítulo 3, verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse quem?
Disse quem? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Primeiro, ela está dizendo que Deus disse aquilo que ele não disse. E não foi isso que Deus disse. Deus disse: a árvore da vida no meio, dessa vocês têm que comer. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não. Ela está dizendo que Deus falou assim: a árvore do meio vocês não comam. Qual que é o outro problema? A vontade dela é tanta que ela está dizendo o que Deus não disse e ela está chamando Deus de Deus. O que nós lemos na semana passada? Capítulo 1 é só Deus. Capítulo 2 tem o homem. Agora Deus tem um outro atributo, Senhor. E Deus só pode ser Senhor de quem faz a sua vontade. Deus só é seu Senhor se você fazer a vontade dele. Porque Deus todo mundo tem. Deus é Deus até para os animais. Mas Senhor, ele é só de quem se submete a ele. Como ela queria desobedecer a ordem de Deus, ela chamou ele de Deus. E não mais Senhor. Quem está aí? Olha para você ver como é séria essa questão do senhorio do Senhor. Chamar Deus de Senhor. A nossa salvação está atrelada a confessar Ele como Senhor e não como Salvador. Abre lá em Romanos. Capítulo 10. Versículo 9. Romanos 10. Versículo 9. Quem está comigo? A saber, se com tua boca confessares ao Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? Volta lá para o Gênesis. Quem está aí? Nós temos outros exemplos também na palavra de Deus acerca disso. Vocês lembram da mulher cananeia? De Mateus capítulo 15? É capítulo 15, se não me engano. Lembra da mulher cananeia? Ela é uma mulher estrangeira. Ela vinha clamando para que Jesus atendesse. E o que o texto diz? E Jesus não lhe respondeu palavra. Quando que Jesus parou para atender ela? Quando ela disse Senhor. Quando ela reconheceu o senhorio, ela estava clamando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não respondeu palavra. Aí quando ela falou Senhor, Jesus parou e atendeu. Quem está aí? O que nós aprendemos aqui? Eva não caiu porque pecou. Eva não caiu porque pecou. Eva só pecou, só desobedeceu porque já estava caída. Ela já não tinha mais o Senhor. Ela não tinha Deus como seu Senhor mais. Ela não tinha Deus como seu provedor. Ela não estava mais disposta a fazer a vontade de Deus. Mas sua vontade de comer do fruto proibido era tão forte que ela abriu mão do Senhorio de Deus. Quem está aí? Vou abrir um parênteses aqui para explicar algo que eu acho que é um dilema de muitos, mas principalmente de quem está começando na caminhada da fé, que é o dilema: como que eu sei se eu estou fazendo a vontade de Deus? É ou não é? Nós precisamos fazer a distinção, e eu acho que
a Ellen está sempre perguntando acerca desse assunto. Eu acho que só agora que eu compreendi qual que é a real dúvida e como que deve ser explicado. Nós precisamos fazer a distinção entre a vontade de Deus e algo que alguns teólogos vão dizer que é a livre agência. O que acontece muito com quem está no começo da caminhada da fé, e muitos cristãos até velhos de caminhada por não entender, não compreender essa questão. As pessoas acham que fazer a vontade de Deus é do momento, do minuto que eu acordei, eu preciso fazer tudo o que Deus me mandar. E tudo que eu vou fazer tem que ser a vontade de Deus. Porém, todos os seres humanos têm a livre agência. E o que é essa livre agência? Vou explicar de uma forma bem simples. Hoje todo mundo passou pela porta para entrar aqui dentro. Sim ou não? Não era a vontade de Deus, não está relacionado à vontade de Deus, você sentar exatamente nessa cadeira que você sentou. Você escolheu sentar nessa cadeira. Tem mais cadeiras livres, mas por conta da livre agência, você escolheu sentar onde você está sentado. Quem está aí? Amém? E existem várias coisas da nossa vida que estão no departamento da livre agência, onde nós temos livre escolha. Por exemplo, para mim vir para a igreja, eu tenho talvez 3 ou 4 caminhos para pegar. Mas eu escolher vir por um determinado caminho, isso está relacionado a ser a vontade de Deus? Não, é livre agência. Se eu pegasse os 4 caminhos, eu ia chegar no mesmo lugar. Isso quer dizer que todas as vezes que eu estiver andando com o meu carro, eu vou dirigir só baseado na minha livre agência? Não. Como eu tenho o Espírito Santo, em algum determinado momento que Deus quiser me dar algum tipo de livramento, Ele vai falar comigo. Mas isso não quer dizer que todas as vezes que eu estou dirigindo, cada esquina que eu dobro está relacionada à vontade de Deus. Está relacionada à minha livre agência. Amém? Por exemplo, outros exemplos, para ficar mais claro. Para você comprar um tênis que você quer, você não precisa consultar a vontade de Deus. É livre agência. Amém? O ideal seria você consultar as suas finanças. Saber se realmente você pode. Se aquilo é a prioridade certa. Se eu não posso usar aquele valor para uma coisa mais benéfica do que para uma coisa fútil. Mas eu estou precisando muito, então aquilo é uma prioridade. Isso tudo está dentro da nossa livre agência. Vou pagar o calçado que eu comprei. Eu tenho dinheiro à vista e tenho cartão. É livre agência. Você vai escolher. Se eu pagar no cartão eu ganho pontos. Talvez seja mais vantajoso. Se eu pagar à vista eu ganho desconto. Mais vantajoso ainda. E isso está na sua livre agência. Você não precisa orar para você saber, Senhor, eu vou pagar meu tênis em 6 vezes no cartão ou à vista. E ficar esperando Deus falar. Amém? Porque às vezes a gente fala sobre a vontade de Deus e algumas pessoas podem entrar em parafuso. Né? Acorda de manhã e ora, Jesus, é para mim trabalhar hoje? Mas tá uma chuvinha tão boa para dormir. Qual que é o problema? Tem muitas pessoas que querem viver uma vida assim. Por quê? Por exemplo, Jesus, é da sua vontade eu comer batata frita 3, 4 vezes por semana? Deus não falou nem que sim, nem que não, vou comer. Deve ser a vontade de Deus. Aí você passa 10, 15 anos com essa prática. Aí dá um problema lá nele, de colesterol, veia do coração entupida. Eles falam, mas por que Jesus não me avisou lá atrás que não era para comer isso? Por quê? Porque isso está dentro da sua livre agência. Quem está aí? Ter alimentação saudável ou não? Livre agência, sua escolha. Fazer exercício físico ou não? Livre agência, sua escolha. Fazer suplementação, repor vitaminas. Livre agência. Às vezes é o bolso, né? Mas, numa linha geral, é livre agência. Quem está aí? Isso é uma coisa certa. Se você, de novo, começa a suplementar, repor vitaminas no seu corpo, muito provavelmente você vai gastar por um
durante sua vida com vitaminas e coisas, mas talvez você não vai gastar com cirurgia, exame e remédio. Isso não é uma regra, mas você vai diminuir a probabilidade. E todas essas questões, porque às vezes a pessoa, tem muitas pessoas que ficam com dúvida na sua fé. Porque, nossa, mas eu sou fiel a Deus tantos anos, eu oro, eu me dedico à obra do Senhor, eu tenho observado os mandamentos do Senhor, tenho caminhado com Jesus, orado e tal. Por que Deus permitiu eu ficar doente? Por quê? Na sua livre agência, talvez você fez escolhas erradas. Quem está aí? Estão conseguindo compreender? Que nem tudo, 24 horas por dia que você está fazendo, está dentro da vontade de Deus. Muitas coisas que você decide está dentro da sua livre agência. Amém? Aonde está a vontade de Deus? Na minha vocação. Amém? Por exemplo, não é muito difícil você entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você caminhe no espírito ou na carne? Ah, pastor, eu estou vivendo um tempo onde meu namoro está passando dos limites, mas eu acho que é Deus que está permitindo, deve ser a vontade de Deus. Não é tão difícil. Deus te chamou, você tem uma visão clara já sobre para o que Deus te chamou, em qual lugar do corpo de Cristo você vai estar. Ali está a vontade de Deus. Por exemplo, eu posso fazer N coisas na igreja, servir em diversos departamentos. Por quê? Eu sou nascido e criado na igreja. Meu pai, desde que eu me conheço por gente, é pastor. Então a gente sempre teve essa vida ativa na igreja. Então, a gente já limpou banheiro, já ajudou a lavar a igreja, e já trabalhou em diversas áreas. Aqui na igreja mesmo, a gente já ficou na recepção. Enfim, pela graça de Deus, sou músico, e de um tempo para cá estou pregando. Mas o que hoje, se você me perguntar, pastor, qual que é a vontade de Deus para a sua vida nesse tempo? É isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Eu tenho clareza no meu espírito que Deus me chamou para nesse tempo. Isso quer dizer que eu vou ficar a vida inteira? Não necessariamente. Mas para esse tempo eu tenho clareza que eu preciso servir a igreja de Cristo aqui onde eu estou. Isso quer dizer que eu não posso fazer as outras coisas? Não. Tanto é que eu sirvo o ministério de louvor, prego de vez em quando nos demais cultos, mas eu entendo que a vontade de Deus para mim nesse tempo é ministrar estudo bíblico na terça. Amém? E pode ser que eu vou ser recompensado quando Jesus voltar, só de eu fazer isso aqui. Lógico, com dedicação e da forma com que Ele quer, com sinceridade no coração, coração limpo, sem segundas intenções, sem querer fazer manobra na sua cabeça, sem querer te convencer daquilo que não é a verdade. Desde que eu estiver fazendo com meu coração sincero, eu vou ser recompensado por isso. Amém? Agora, cabe a cada um de nós a nossa caminhada de fé, orando, buscando a Deus. Senhor, o que o Senhor quer para esse tempo? Pode ser que se Jesus voltar hoje, você seja recompensado por estar aqui. Porque para esse tempo a vontade de Deus para a sua vida é que você estivesse sentado aprendendo a palavra. Para que futuramente você esteja preparado, capacitado para fazer aquilo que eu faço hoje, você está fazendo. E assim a gente fazer cada vez mais discípulos. Amém? Conseguiu compreender? Vamos voltar para o texto? Feche parênteses. Agora, na onde você tem livre agência, Deus pode em algum momento te dar alguma orientação? Por algum livramento? Por
Exatamente isso. O que muda, não é se nós acertamos sempre, mas é a consciência de quando erramos. Porque quando você não tem o Espírito de Deus, você não tem a consciência que aquilo é errado. Por isso que as pessoas vivem vidas profanas. Isso é a vida do ímpio. Ele peca sem saber que é pecado. Pode fazer o teste. Eu já evangelizei pessoas que não são convertidas. Lógico, né? Estou evangelizando. Mas, enfim, eu já conversei com pessoas que não são convertidas. E o que é a resposta da pessoa? A pessoa ela é honesta nas finanças, ela é responsável no trabalho, ela é uma pessoa boa daquilo que é a aparência humana. Aí você começa a falar, não, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então todos nós temos a natureza do pecado. Aí uma pessoa bem recente chegou para mim e falou assim, parou, eu acho que eu não tenho pecado. Eu trabalho certinho, sou honesto. Por quê? Porque é a natureza do pecado. E às vezes é um cara que tem uma vida sexualmente imoral, por exemplo. E a gente sabe que sim. Porque a gente tem um certo conhecimento, tem uma amizade ali. E você sabe que ele tem uma vida sexual ativa fora de casamento. Ele não é casado. Mas para ele aquilo não é pecado, porque ele acha normal. Porque a sociedade diz que é normal. Mas quando nós nos convertemos, o Espírito Santo nos traz essa consciência. E por que a gente erra? Porque se nós formos obedecer à lei de Deus, a lei de Deus ela é constituída por 613 mandamentos. Você pode estudar a Bíblia a vida inteira, você nunca vai lembrar as 613. Eu vou pegar um gancho aqui, nem ia falar sobre isso mais para frente, mas abre lá em Romanos capítulo 5, rapidão. Só para a gente aproveitar o assunto e fazer uma análise aqui. Quem está comigo? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vocês estão comigo? Está no versículo 1? É esse mesmo, mais ou menos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora é o versículo que a gente precisa. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Vamos lá. Quando que Jesus te amou? Quando você estava bom ou quando você estava ruim? Jesus te amou quando você estava bom ou quando você estava ruim? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando nós ainda estávamos fracos, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele fala lá em Efésios. Vamos ver o 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor. Aqui é uma chave muito importante, que vai fazer todo sentido lá com Gênesis 3. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Quando que Jesus morreu por nós? Quando nós ainda éramos pecadores, sem nenhum tipo de arrependimento, a gente era sujo, imundo.
Jesus morreu por nós quando nós estávamos nessa situação ainda. Amém? Então Jesus te amou. Por que a pessoa se converte? Porque o Espírito Santo convence ela do pecado, do juízo, e ela sente o amor de Jesus. Por isso que as pessoas às vezes vêm, a maioria das vezes vem em lágrimas para aceitar Jesus. Porque ela está sentindo aquele amor constrangedor, o amor imerecido. Ela sabe que ela não merece, mas ela está se sentindo amada por Jesus. Amém? Olha lá, versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Jesus nos amou quando nós ainda estávamos perdidos, quando nós éramos pecadores. Agora, você há de convir comigo que todos nós pecamos. Sim ou não? Não com a intenção. Pecamos porque somos falhos. Amém? Mas você há de convir comigo que você não está um pouco melhor do que você estava quando você chegou? Pelo menos um pouquinho? Se Jesus te amou quando você estava ruim, Ele não vai te amar agora que você está mais ou menos? É esse entendimento que faz muitas pessoas se afastarem de Jesus. Jesus me salvou quando eu era imundo. Aí agora que eu estou 50%, Ele não é capaz de me salvar. Aí as pessoas se afastam de Jesus. Quem está aí? É isso que o texto está dizendo. Olha lá. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quem está aí? Amém? É por isso que dentro da prática de vida do cristão está introduzida, e eu acho que é a principal parte, o arrependimento. O arrependimento não é um dia que você vem, vamos fazer um culto de arrependimento. Aí vem todo mundo para chorar. Arrependimento faz parte da vida do cristão, e arrependimento não é remorso. Tem muita gente que vem com lágrima de crocodilo, às vezes, fazer um concerto com Jesus. Que ela está só com remorso, está com a culpa ali. O que é o arrependimento? O arrependimento é metanoia, é mudança de rota. Lembra que nós lemos lá em Provérbios algumas semanas atrás? Aquele que confessa e deixa, isso é arrependimento. Amém? Vamos voltar? Capítulo 3 de novo. Quem está comigo? Estou terminando. A introdução. Versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para si, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu, e ele comeu com? Primeira pergunta. Se Deus sabia que ela não ia resistir, Deus sabia ou não? Deus sabia que ela ia pecar ou não? Se Deus sabia, por que colocou a árvore lá? Se a vontade de Deus é que todos o obedeçam, era só ele não ter colocado a árvore lá. É mais ou menos o que eles vão fazer posteriormente. Deus vem falar com Adão, nós vamos ver em seguida, Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi. Mulher, por que você fez isso? Ah, foi a serpente que o Senhor criou. Colocou ele no jardim. Um vai passando a culpa para o outro. Intrinsecamente, eles estavam colocando a culpa em Deus de volta. E é o que algumas pessoas fazem quando elas leem lá em Romanos capítulo 5, versículos depois daqueles que nós lemos, que pelo pecado de Adão todos pecaram.
pecado entrou no mundo e agora todos são pecadores. Mas nem pequei, foi culpa do Adão. Toda a humanidade peca em Adão. Porque lembra que Adão, quando Deus se chamava no jardim Adão, ele estava chamando seres humanos? Então Adão é uma representação dos seres humanos. Mas só que da mesma forma que o primeiro Adão representa todos os seres humanos, Cristo com um só sacrifício, com um só derramar de sangue, justifica todos. Amém? Pela representatividade. Pela lei da representatividade. Quem está aí? Porém, se Deus sabia que eles iam pecar, por que colocou a árvore? Porque, coloque amor nas minhas palavras e preste bem atenção para você não interpretar errado. Nós não agradamos a Deus obedecendo. Obedecer a Deus não é... Obedecer aos mandamentos, às ordens de Deus não é o que o agrada. O que agrada a Deus é quando nós queremos obedecer. Então Deus coloca a árvore para dar a probabilidade do homem pecar, para dar chance. Porque senão o homem era um robô. Ele estava condicionado ao acerto. Deus coloca a árvore lá para dar uma chance para o homem. Deus dá todas as condições para ele ser satisfeito em Deus. Mas Deus dá uma chance para ele tentar se satisfazer fora de Deus. Então Deus dá probabilidade. Por quê? Porque Deus não quer simplesmente que você o obedeça. Deus quer que você queira obedecer. Quem está aí? Outra coisa linkando com Romanos 5. Que foi um entendimento que eu tive há poucos dias. Deus criou o homem. Sim ou não? Não está escrito que Deus o abençoa? Sim ou não? Deus é bom por isso? Você consegue ver a bondade de Deus? Em Deus criar o homem, colocar ele no jardim, prover tudo que ele precisa? Sim ou não? Deus é bom por isso? Mas, de contrapartida, o homem também não é merecedor? Porque ele não tem erro. O homem também não é bom? Antes da queda. Ele não fez nada de ruim. Então, de uma certa forma, o homem é bom e Deus é bom. Por que Deus permite o pecado? Por que Deus permite eles comer o fruto, mesmo não sendo a sua vontade? Mesmo não sendo o seu propósito original? Por que Deus dá essa oportunidade do homem pecar? Porque Deus é bom se o homem não tivesse pecado. Mas Deus revelaria uma parte limitada da sua bondade. O homem não tem pecado. Era uma bondade limitada. Mas Deus queria demonstrar como que a sua bondade é ilimitada. Então ele permitiu o homem se sujar por inteiro. Para que aí sim ele pudesse revelar sua vontade na essência. Sua bondade na essência. Quem está aí? Está conseguindo compreender? Viu como Deus não perdeu o controle? O pecado não foi Deus perdendo o controle. Estava dentro do plano da redenção do mundo. Você conseguiu compreender? Eu vou repetir para você entender. Deus revela a sua bondade ao criar um homem e prover para ele tudo que ele tem. Mas é uma bondade limitada. Por quê? Porque o homem não tem nenhum problema. Não tem pecado. Não tem maldade. Deus permite o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para ele se transformar em mal. Para que mesmo o homem sendo mal, Deus possa revelar sua bondade, que é infinita. Amém? O amor incondicional. O que é um amor incondicional? Não importa a condição do ser humano. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quem está aí? Está conseguindo compreender? Amém? Então vamos continuar. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha as mesmas características das outras. Olha lá, ó.
Versículo 6. Boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Essa árvore tinha também as características de alimentar corpo, alma e espírito, como as demais, que nós vimos nas aulas passadas. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu, e ele comeu com ela. Aí é que a gente pode abrir aquela questão. O Adão pode não ter ensinado ela direitinho, porque no fundo ele também tinha vontade de experimentar. E no texto original ele dá bem a entender que Adão estava com Eva. O homem e a mulher estavam juntos. Não foi que ela foi lá, pegou, comeu escondido, depois deu e enganou ele. Nos textos originais, lá no hebraico, os verbos